Bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso curso Semear e estamos estudando agora a disciplina de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então vamos lá, vamos aos estudos. Bom, a doutrina de soteriologia é a doutrina da salvação. A palavra soteriologia, ela indica isso. Como nós aprendemos nos nossos cursos anteriores, as disciplinas de teologia, elas têm um nome grego, né? Geralmente, quase todas as disciplinas têm um nome de origem grega. E não é diferente com essa disciplina de soteriologia, que é formado por duas palavras gregas, que nós iremos ver mais especificamente agora. Vamos definir o termo. Em teologia, usamos a palavra soteriologia para definir tudo que se relaciona com a salvação, que em grego significa salvação, libertação, preservação, de forma que o estudo da soteriologia é o estudo da salvação. Fica bem claro, o estudo da salvação. Agora, por que é necessário o estudo da soteriologia? É por causa da existência do pecado. A palavra pecado em grego significa amartia. Portanto, amartia é o oposto de soter. O pecado nos separa de Deus, o pecado desarraiga-nos, né? Nos afasta, nos tira do meio do qual devemos viver, que é juntos com Deus. Então, como diz o profeta Isaías, vossos pecados e as vossas ofensas fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. Temos então que a causa para o estudo da soteriologia, o motivo pelo qual nós estudamos soteriologia, é a existência do mal universal. Não havia necessidade de estudar salvação se não houvesse motivos para ser salvo. Somos salvos de quê? Por que somos salvos? Por que Jesus veio ao mundo? Porque existia um mal anterior, onde o homem estava mergulhado, e Deus, com seu infinito poder, através de Jesus, nos liberta, nos salva deste pecado, deste mal. Então, a doutrina da salvação, ela é a doutrina que deve estar ligada à doutrina do pecado. Somos salvos por quê? Porque existe um pecado para sermos libertos. Então, nós iremos aqui fazer dois estudos em um só. Iremos estudar a doutrina da salvação e a doutrina do pecado. Só somos salvos porque estávamos perdidos anteriormente no pecado. Então, vamos lá. Então, o estado da alma é bom, antes de estudarmos a martiologia, a doutrina do pecado, vamos ver aqui esse ponto sobre o estado da alma. O estado da alma e os atos da alma. A melhor definição bíblica para o pecado é um estado mal da alma, em que esse estado tem suas próprias manifestações, que são os atos pecaminosos. Ou seja, existe o estado da alma, como a alma se encontra diante de Deus, e os atos da alma, o que essa pessoa, que essa alma, né, a pessoa faz. Será que nós pecamos por sermos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Então, é isso que quer dizer aqui. Nós somos pecadores, nós pecamos, fazemos coisas erradas que desagradam a Deus porque nós somos pecadores. É o estado da nossa alma. Nós somos pecadores e por isso nós pecamos. Não é o pecado que nos torna pecadores, é porque nós estamos num estado de pecado que cometemos o mal, que fazemos coisas erradas. O homem com Cristo é diferente porque não está mais debaixo do pecado. Ele está sujeito a pecar. É diferente, tá bom? O homem com Deus, com Cristo, aquele que é salvo, ele não está mais debaixo do jugo do pecado, mas está sujeito a pecar. Porque nós estamos ainda num corpo corruptível. Mas o homem sem Deus é diferente, ele está debaixo do pecado. Então, tanto o estado dele é um estado de pecado, como aquilo que ele vai fazer também é pecado. Então, é bom vocês entenderem isso. O estado é a condição que a pessoa se encontra, e os atos é o que essa pessoa faz. Ou seja, quem está no pecado vai cometer pecado, porque ele é assim, por isso ele faz isso. Os atos dele, as ações dele, ok? Então, o estado do pecado e os atos de pecado. O que Deus faz em nós é mudar esse estado de pecado, onde nós saímos do estado
de inimizade contra Deus e nos coloca como filhos dele. Então, nosso estado diante de Deus agora mudou, porque nós estávamos em inimizade contra Deus, né? Inimizade com Deus. Mas agora, fazendo parte da família de Deus, esse estado de pecado muda para estado de filiação, de adoção com Deus. Embora nós estejamos sujeitos ao pecado e praticamos ainda coisas erradas, mas não estamos mais debaixo do jugo do pecado. A universalidade do pecado. Este mal da alma é universal. Ou seja, significa que todos os homens nascem nesta condição ou posição. Paulo chama esse estado universal da alma de morte. Efésios, capítulo 2, versículo 5. Vai aparecer o texto aí na tela. Essa é a condição do homem diante de Deus natural. Quando o homem nasce, ele nasce em estado de inimizade com Deus. Então vamos lá, a doutrina de amartiologia. Já demos uma introdução, né, sobre a condição, sobre o estado da alma e sobre os atos da alma, e que todos nós estamos debaixo do pecado. Quando nós nascemos, quando viemos ao mundo, nós nascemos debaixo do pecado. Isso é uma verdade. Então vamos aqui para a martiologia. Estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 5. Então veja bem que nesse versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 5, nós estávamos mortos em nossas ofensas. O que Deus fez em nossa vida? Estávamos mortos, Ele nos deu vida novamente. Que bênção, né? Que maravilha, né? Estávamos mortos, distante de Deus, longe de Deus. Porque essa é a condição do homem sem Deus. Quando o homem nasce, quando a criança vem ao mundo, ela vem em estado de pecado. Isso é óbvio. Filho de pecador é pecador. Não tem como desassociar. Embora alguém possa comentar, dizer que as crianças nascem inocentes, sem pecado, isso não é verdade. Esse tipo de pensamento é chamado de pelagianismo, que foi uma doutrina elaborada por Pelágio, um padre, já na época do terceiro e quarto século, e essa doutrina ela foi condenada como heresia. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que todos nós nascemos debaixo do pecado. Mais na frente eu vou mostrar algumas referências em relação a isso. O pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio, ou seja, arbítrio escravizado, ativo, e a necessidade da graça divina para a salvação. O termo é derivado do nome Pelágio de Bretanha. Suas opiniões foram criticadas violentamente por Agostinho e seu amigo Jerônimo, tradutor e comentarista bíblico, que morava em Belém, na Palestina. O pelagianismo é a doutrina pregada por Pelágio. Foram os ensinamentos que ele deixou. Quando Pelágio chegou a Roma, ele notou que muitos cristãos viviam de maneira indecente e muitos outros pareciam não se preocupar com a crescente indiferença à pureza moral e obediência na igreja. Ele rastreou o problema até a publicação do livro de Agostinho, chamado Confissões, onde este afirmava que ninguém podia ser continente, ou seja, abster-se da imoralidade, a menos que Deus lhe desse a dádiva. Pelágio, então, afirmava no seu livro e sustentava que os seres humanos podem ter uma vida sem pecado, com seus dons naturais, e que cabe a eles fazer isso. Esse foi o início da grande controvérsia a respeito do pecado original.